Desde maio de 2026, a saúde mental no ambiente de trabalho passou oficialmente a integrar as regras de fiscalização trabalhista no Brasil. Mas isso representa um avanço ou mais burocracia e insegurança jurídica para quem emprega? Bom, para falar sobre a nova NR1 e os impactos políticos, econômicos e trabalhistas dessa mudança, o Pode Politicar recebe hoje a advogada trabalhista Karine Carvalho. Karine, bem-vinda ao Pode Politicar. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com você hoje. Vamos conversar sobre a NR1. Bom, Karina, para a gente começar, o que é a NR1 e o que mudou agora? Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma regulamentadora vem trazer diretrizes relacionadas à segurança e à saúde do trabalho. E a partir da NR1, a gente tem agora incluído expressamente os riscos psicossociais. Tá? A NR1 ela é uma normativa que existe há bastante tempo, desde 78, mas ela vem desde então sendo atualizada. E as últimas atualizações de 2020 e de 2024 foram as mais expressivas, foram as mais importantes, e essas duas trouxeram a inclusão dos riscos psicossociais, quer dizer, as doenças ocupacionais relacionadas aos riscos psicossociais. Certo. E aí, a partir dessa normativa, né, dessa alteração, qual fica sendo a obrigação do empregador com relação aos seus funcionários? Ele precisa mapear esses riscos psicossociais dentro da sua empresa. Pequenas ou grandes empresas precisam estabelecer essas diretrizes de acordo com a NR1 através do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, isso precisa ser tratado de uma maneira preventiva agora dentro das empresas. E aí, vários mecanismos são importantes nesse momento, desde a conscientização, tanto de empregadores quanto de empregados, essa conscientização a partir de treinamentos, palestras para toda a equipe, e não só para gestores, mas também para os subordinados desses gestores, ou seja, todos os colaboradores da empresa precisam estar engajados com as diretrizes da NR1. Canais de comunicação, por exemplo, de denúncias, palestras, como eu disse, enfim, Campanhas, né? campanhas, exatamente. A conscientização é o melhor caminho inicialmente para esses empregadores e depois implementar mesmo mecanismos de ação preventivas para se evitar, então, essas doenças psicossociais. A gente tem aqui, pensando, né, nessas doenças que são recorrentes do excesso de trabalho, né? Burnout, pressão psicológica, tem assédio também. Assédio, Tudo isso é tanto moral quanto tratado sexual. como um risco ocupacional, então, hoje, né? Exatamente. E essas doenças é que precisam ser evitadas. E hoje existe uma definição, é muito claro. Por exemplo, o que é um ambiente de trabalho tóxico? Existe essa definição? Não existe uma definição taxativa. Olha, ambiente de trabalho tóxico. Existe o que a gente chama de um ambiente de trabalho saudável, que o empregador precisa implementar dentro da sua empresa, né? E os empregados, com a conscientização, precisam também ajudar esse empregador a fazer esse ambiente saudável e evitar, então, essas doenças psicossociais. E na questão trabalhista, né? A gente sabe que existem muitos processos trabalhistas. Você acha que abre uma brecha para aumentar esse número de processos de funcionários versus empregadores e vice-versa? Na verdade, esse aumento é constante, ele já existe. Exatamente porque, se a gente lembrar que em 2025 o Brasil estava em primeiro no ranking, né, de afastamentos por doenças psicossociais, em 2025 foram mais de 546 mil afastamentos pelo INSS Nossa, é muita gente. envolvendo esse tipo de doença, né? Então, isso reflete no judiciário, porque
os empregados, eles ajuizam reclamações trabalhistas requerendo, fazendo pedidos como danos morais, danos materiais com pensão mensal vitalícia pelo acometimento desse tipo de doença. Então, já existe naturalmente um aumento desse tipo de processo. E aí, com essa norma, você acredita que as coisas ficam mais claras ou abre uma brecha para um aumento ou não? O empresário sabe como se proteger, porque ele segue a norma, e o funcionário também sabe que ele está ali participando daquilo, né? Exatamente. Eu penso que a norma para aqueles que já não, para aquelas menores empresas, porque isso está bastante já introjetado dentro de empresas multinacionais, por Sim, exemplo, que tem departamentos como compliance, governança corporativa, próprio departamento jurídico também. Então, para essas empresas de uma cultura estrangeira, por exemplo, elas já praticam. Né? Elas já praticam ações preventivas e tem canais, tem profissionais dedicados a cuidar sim. daquele trabalhador, tratam denúncias, principalmente de uma maneira sigilosa, tem um levantamento de informações. Então, eu penso que para grandes empresas isso não vai ser tão desafiador. Né? Uhum. Mas para pequenas empresas, a norma ela traz uma conscientização a partir da fiscalização, que agora está valendo, né? Agora, em maio, passa a valer, então a fiscalização ela vai ser efetiva e esses pequenos empresários, as pequenas e médias empresas que não agiam dessa forma, agora passam a agir. Então eu acho que a maneira preventiva ela vai acabar melhorando essa situação para o empregado. Com certeza. E como que o pequeno empresário pode fazer, mesmo sem um departamento de RH, mesmo, né, sem um psicólogo ou um departamento de comunicação, como que ele pode fazer para atender essa norma e melhorar o ambiente de trabalho, que é o fundamental, acho que é o cerne da questão, né? A busca de conhecimento, Cris, ela é a melhor alternativa para esse pequeno empresário. Penso que ele buscando esse conhecimento, seja através de consultorias, seja através de palestras, buscando entidades que já fazem já esse tipo de consultoria, buscando conhecimento, ele tem como implementar isso mesmo sem um departamento de RH. Né? Sim, Se ele tiver um RH dentro da empresa, um departamento pessoal, ajuda muito, com porque são certeza. pessoas mais preparadas para ajudá-los nessa ação preventiva e observância, e ele estar em conformidade com a NR1. Legal. Bom, a gente falou bastante do empresário, porque na verdade é ele que tem que cumprir essa norma, né? Exato. Mas falando do lado do funcionário, como que ele identifica um sintoma, por exemplo, de burnout ou de alguma outra questão de estafa no trabalho? E como que ele consegue conversar isso na empresa? Tem que ter um equilíbrio, né? Inicialmente, é claro que isso vai ser startado pelo colaborador. Olha, eu não estou legal, e buscar então a empresa. Só que isso é muito difícil, né? A gente teve uma pandemia que colocou todo mundo dentro de casa, em home office, e as pessoas, para fazerem esse desligamento, digamos assim, olha, agora eu parei aqui a parte profissional e eu vou começar a cuidar da minha qualidade de vida. Isso não ficou tão equilibrado com a pandemia, por isso que a gente teve um aumento das doenças psicossociais. Então, deve-se buscar empregador, e a ANR visa exatamente isso que você colocou. A ANR visa esse equilíbrio entre o que é colocado pela empresa, como cobranças de metas, por exemplo. As Sim, metas são excelentes indicativos para o empregador, de que ele está seguindo um caminho, né, certo, de que ele está conseguindo resultados. Então, isso não vai deixar de existir, mas a forma com que a meta é cobrada, né, de que maneira, ou seja, a política da empresa, qual que é a missão da empresa relacionada ao colaborador. Precisa se buscar um equilíbrio entre o resultado esperado pela empresa e aquele colaborador que está fazendo de tudo para alcançar aquele resultado, né? Ele não pode ser tratado só como um número, não é uma máquina. A IA está aí para ajudar sim. bastante, né? Acho que é legal a gente falar sobre
isso também, mas ele não vai deixar de existir o colaborador, né? Ele não vai ser substituído, eu imagino, pelo menos essa é a minha opinião, que ele não vai deixar de existir, né? E ele também não pode ser tratado como uma IA, não pode ser Verdade. tratado como uma máquina ali que vai. Precisa ter um olhar mais cuidadoso, e é isso que a NR traz, esse olhar cuidadoso agora com fiscalização. Perfeito. Inclusive, essa questão da inteligência artificial é muito interessante mesmo, porque, na verdade, ela responde ao estímulo humano, né? Ela não é autossuficiente ainda, né? Exato. E precisa muito do papel humano também para regular ela ou para adaptar, porque ela não tem todo o conhecimento que o humano tem, né? Então, a pessoa também tem que se capacitar aí, né? Se capacitar e tratar a IA com bastante responsabilidade. Com certeza. Bom, esse é um podcast de política, a gente não pode ignorar aí as tendências e as mudanças, e tudo a ver com o que a gente está falando de qualidade de vida no trabalho, é o debate sobre a escala 6x1. Existe agora, né, o projeto do governo federal que está tramitando, que muda de 44 para 40, reduz, né, de 44 para 40 horas semanais e traz outras mudanças. Gostaria que você comentasse como é hoje e como ficaria aí caso esse projeto seja aprovado. São grandes mudanças ou são mudanças suaves? Para mim é uma grande mudança. A minha opinião é de que o empregador vai sentir bastante. O empregado, ele pode ter uma qualidade de vida melhor com essa mudança, com essa redução de jornada, né? A escala 5x2 vai fazer com que ele tenha mais possibilidade de estar perto da família, de se capacitar. Isso é interessante até mesmo para o empregador, mas ela também abre uma brecha para que ele encontre uma outra oportunidade de trabalho. Não levando para essa frente, né, de que ele pode ter ali uma disponibilidade maior para o trabalho, inclusive, eu acho que para o empregado ela é bastante interessante. Hoje, para quem são serviços contínuos, para quem trabalha na escala 6x1, então imagina só um hospital, Sim. né, que trabalha com médicos, enfermeiros, numa escala assim. Imagina só, um hospital ele precisa continuar com esses serviços independente da redução da escala. Então ele vai ter que contratar mais pessoas. Essa é a grande mudança para o empregador. E a grande mudança para o empregado é a qualidade de vida. Claro que isso vai refletir também para o empregador, porque ele vai ter um funcionário mais satisfeito, um funcionário que prima pela sua qualidade, pela sua saúde mental, principalmente, que é isso que traz a NR1, por isso que esses assuntos são conexos, inclusive, ele vai também refletir uma melhor produtividade. Sim. Né? Mas eu penso que a grande mudança é para o empregador, porque são 4 horas a menos que ele vai precisar repor dentro do seu quadro. Né? E vai precisar de uma adequação para isso. Tem uma fase de transição que está sendo discutida ainda, de 2 a 3 anos é o que o governo federal entende que é o correto, já a oposição entende que são 10 anos de transição, eu acho que é muito uma tempo, elasticidade, né? Com certeza. bastante tempo. Eu vejo que a transição precisa ser um pouco mais, ela precisa existir, precisa ser um pouco mais equilibrada, mas 10 anos eu acho realmente que é um exagero. Vamos ver, agora vai ser até a semana que vem, até dia 26, está previsto para dia 26 e 27 de março essa votação. Eu acredito... maio, né? De maio, exato. Vai ser 26, 27, já é semana que vem já. Então, eu acredito que a gente vai ter aí novidades chegando. Karine, muito obrigada pela sua participação, foi super esclarecedor. Espero que quem assistiu tenha aprendido mais sobre essas mudanças aí. Eu que agradeço, foi uma excelente manhã aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Aproveita também para seguir a gente aqui no canal. E até a próxima.